Olá! Usarei esse vídeo resumidamente para falar sobre a diferença entre luto e melancolia. Hoje, com a pandemia, a gente vê acontecer muitas percas e mortes diante dos nossos olhos, e que tem vários significados e variáveis sentimentos que mexem muito com a gente. Tem ocorrido também a violência na nossa sociedade, e isso tem implicado em danos gravíssimos com o isolamento social depois da Covid-19. O sofrimento tem toda uma conjuntura, que se a gente parar para pensar em percas, as dores e sofrimentos estão envolvidos em ambos os casos, não é verdade? Mas não vou me ater sobre a violência em especificamente. Essa relevância ficará para um outro momento. Vamos aqui falar sobre luto e melancolia e suas desarmonias. Chamamos de luto sucintamente o que sentimos quando perdemos um objeto amado. É importante pensar que às vezes permanece no enlutado algo semelhante, como se fosse muito parecido com a melancolia. Mas ambas têm suas diferenças. Como por exemplo, a pessoa que perde um ente querido ou algo de valor significativo e simbólico para ela, certo? Já na melancolia, existe no sujeito uma diminuição de sua autoestima, como por exemplo, do amor próprio, do gostar de si mesmo, né? No luto, geralmente, quando perdemos uma pessoa amada, você fica triste, abatido, perdendo o interesse pelas atividades, até mesmo antes de costumes. A pessoa fica com um sentimento de um mundo empobrecido, meio que vazio. Como dizia Freud, que a diferença na melancolia é quando o próprio eu do sujeito se apresenta com um linguajar simbólico depreciativos a si mesmos. Eles se insultam, criticando duramente o seu eu, o seu ego. Posso colocar como exemplo para a gente pensar de uma pessoa que diz: eu sou miserável, eu não presto para nada, eu sou um lixo desprezível, e daí por diante. Mas segundo o criador da psicanálise, ele distingue que no luto a pessoa sabe o que ela perdeu. O sentimento de saber a causa da dor, das percas, da lembrança, do gesto minucioso da vida que teve com aquele objeto que o sujeito amava. Fica aí por um tempo a dor do luto, da perca. Já na pessoa melancólica, ela não percebe o que se perde. Daí a diferença. Como o sujeito melancólico não reconhece algo de perca diante dos acontecimentos de dor, o melancólico passa a se desprezar, a se diminuir, se autopunindo com palavras e xingamentos. Na psicanálise, a gente chama isso de capacidades egóicas fragilizadas. É como no caso da melancolia, segundo o autor, no que ao invés do sujeito falar mal daquilo lá, o mesmo volta-se com hostilidade para si mesma. É tipo assim, como se ela não tivesse coragem de ferir outra coisa, mesmo ela sendo ferida por isso. É que muitas vezes uma pessoa que se recrimina tem algo aí que precisa ser escutado. Pode ser uma resistência, uma crença, um medo. Tem também um desvio da pulsão, né? Daquilo que vem em direção a ela. É como se existisse um sentimento que ela tem do objeto amado, mas projetado com hostilidade para si. Então, faço aqui uma pergunta. O que vocês acham sobre isso que falei? Concordam? Discordam? Deixa aí nos comentários. Um forte abraço. Até mais. Tchau.